Bem, como é que tá aí? Estamos ouvindo bem, sim, professora. Obrigada, Matheus, por abrir a câmera aí, acho que... É porque o Yukio falou que ele só abre se eu abrir primeiro. Ah, muito bem, então agora vamos esperar, né? Tô esperando. Tô no aguardo aqui, olha lá, que homem Aí, bonito. olha, tá vendo? Eu só tenho aluno bonito, gente. Pois é. O pessoal tem vergonha, você acha? Eu acho que o pessoal tem vergonha. Aí, Vitor, muito bem. Grande Vitor. Isso aí, gente, pelo menos vocês não me deixam sozinha. Meninos e turma, né? Assim, apenas se tivesse filtro. O meu tá com filtro, vocês viram que o meu tá com filtro, gente? Coloquei porque, olha, é complicado, né? Às vezes a pessoa. Eu moro numa casa pequena, não tão pequena, né? Mas não tem um espaço para o escritório aqui. Então, eu acabo ficando aqui no quarto mesmo, onde tem aqui o ar, para poder ligar esse ar. Porque, gente, esse lugar é muito quente. Campo Grande é quente demais. Nem percebi que a senhora estava usando aquele fundo falso. O fundo falso? Pois é, eu É. gosto desse porque as pessoas falam que não percebem. Mas estou no fundo falso, gente. Bem, mas vamos lá. Hoje, então, é a nossa primeira aula, né? Então, a gente vai fazer todas as terças, a segunda, hoje é segunda, né? Todas as segundas nós vamos fazer a aula, então, síncrona, né? Daí, na terça-feira, a gente faz uma aula gravada. Então, até o final da tarde de hoje, eu vou postar a aula de hoje e a aula de amanhã, tá bom? Informando que não quer dizer que todas as vezes será dessa forma. Quando for preciso, a gente tem uma aula na terça-feira também, ou a gente inverte, tá bom? Eu abri aí para vocês, abriu para vocês aí os slides? Sim, professora, tá aberto. Tá aberto, ok. Pessoal, olha só, hoje a gente vai iniciar o primeiro ponto lá do nosso plano, né, de teorias do comércio internacional. Eu espero que vocês, quando vocês fazem as aulas comigo de economia internacional, ou de qualquer outra matéria que vocês fazem comigo, é importante vocês terem em mãos um caderno e um lápis, ou uma caneta, alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala algumas coisas que não estão nos slides, tá? Então, eu acho importante vocês irem anotando algumas coisas, alguns pontos. Então, hoje é uma introdução, mas eu vou falar para vocês o que é importante vocês fazerem comparações entre todos os capítulos que tem, tá? Por quê? Porque tudo começa com uma teoria que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, eu vou passar aqui para esse slide aqui. Vou ficar aqui na outra tela, vocês vão me falando, tá? Bem, então a teorias, né, do comércio internacional. Eu vou fazer um resgate da escola mercantilista. Eu vou falar um pouco hoje sobre as ideias do comércio internacional de David Hume e também das teorias das vantagens absolutas, tá? Bem, por que a gente inicia aqui na escola mercantilista? Na realidade, a escola mercantilista não é uma escola, ela é conhecida como uma pré-escola, né? Professora, Mas, oi, a senhora mudou de slide ou não? estou no segundo slide. É que aqui tá no primeiro. Eu não sei porque, juro que eu não sei por que não muda. Agora Vamos sim. ver se isso aqui foi. Tá, deixa eu puxar para cá. Fica melhor assim, gente? Sim. Sim, professora. Tá. Tá, então, gente, vamos lá. Tá, então, essa escola mercantilista, que não é uma escola mercantilista, né? Ela é conhecida como uma escola pré-clássica, ela traz ali uma mudança, né, geral. Então, ela traz uma fase de transição de uma economia que é feudal para uma economia do capitalismo. Aqui a gente tem importantes pontos que vão deixar claro depois como que é a organização do comércio internacional. Tá? Então, a gente tem aqui a formação de uma economia monetária,
a partir dessas grandes navegações, né, proporcionadas aqui pelo mercantilismo. Então, a gente tem aqui a base da estrutura de mercado, os monopólios, né? A gente tem aqui um dos principais conceitos da economia internacional, que é o conceito de riqueza. Então, aqui é onde nasce. Então, por isso que eu falei para vocês terem aí um caderninho, porque eu vou estar falando para vocês, conforme o desenvolvimento, aquilo que é importante. Tá? E começa com os conceitos principais que está aqui nessa escola pré-clássica. Tá? Então, esse mercantilismo, né, ele foi um conjunto de ideias, não foi considerado uma escola, mas uma ideia, tá? Uma ideia que é conhecida aqui como pré-clássica, tá? E que vem trazer, então, essas grandes transformações. Aqui é o período histórico, tá? Desse momento, né, dos mercantilistas, que era na Idade Moderna, de 1500 a 1700. Bem, como disse para vocês, foi uma fase de transição, né, ou grandes transformações para a sociedade. Então, ela corresponde a esse período de grandes navegações. Por isso que quando lá Economia Internacional 2, quando a gente falar sobre a questão da globalização, a gente vai perceber que alguns autores, quando tratam dessa globalização, eles falam a respeito do período mais recente, né, que é uma globalização da economia. Mas, na realidade, essa globalização ela já existia a partir desse momento aqui, dessas transações, dessas grandes navegações que existiam. Então, essas navegações, elas permitiam a troca de diversas mercadorias, né, permitiam o desenvolvimento das economias a partir dessas grandes navegações. Então, aqui já existia. O que muda daquele período para agora é o que a gente tem, a tecnologia, são os bens manufaturados, é a riqueza, é a organização política. Então, a economia, ela mudou como um todo, mas isso sempre existiu, essas trocas comerciais. Então, desde esse período já havia. A produção nesse período, ela era uma produção de pequena escala, tá? Então, tinha ali o mercador, tinha ali o artesão, então ele tinha uma relação mais próxima entre o mercador, o produtor, o consumidor. A gente percebe aqui nesse mercantilismo também que havia a ideia ele trazia uma ideia de poder, tá? Então, esse poder, nessa economia mais recente, a gente fala muito a respeito do lobby, né? O lobby pelos setores que são mais atrativos, que inclusive a gente vai observar depois, né? Como a gente está estudando microeconomia aqui em Economia Internacional, a gente vai observar como que é essa produção pequena, né, muitas vezes familiar, que passava o ofício do pai para o filho, como que ela vai se expandindo em uma indústria. Então, por isso que a gente pega desde o início para verificar como que isso vai se transformando, tá? Bem, aqui também ele surge os estados nacionais, os mais poderosos, né, deles estavam conquistando colônias e esferas de influência. Havia rivalidades econômicas entre as nações que eram intensificadas. Bom, isso já acontece até os dias de hoje, tá? Essas rivalidades entre as nações, a gente observa ali os conflitos hoje, né? Os conflitos que existem, por exemplo, com os países do Oriente Médio, né, a própria China, né, com relação à questão de alguns produtos com os Estados Unidos, em relação a tarifas e tudo mais. Então, tudo que acontecia nesse período ainda acontece. Muda um pouco o formato, mas ainda acontece, tá? As ideias feudais, elas foram suplantadas, e ocorreu também a promoção do nacionalismo, tá? Então, houve, assim, uma nova dignidade, uma importância ao mercador, que era justificado por uma política de expansão econômica e militar. Então, esse conjunto de doutrinas, ela tornou-se uma pré-escola aqui mercantilista, tá? Aqui eu coloquei ainda como escola, mas, de fato, ela não é, tá? Mas isso vocês devem ter visto lá em História do Pensamento Econômico. Bom, então esse período foi um período em que floresceu também o comércio interno e o comércio externo, né? Ele dissemina-se também o uso da moeda, como eu comentei com vocês, lá em Teoria Monetária, que vocês devem estudar, vocês vão ver a formação, né, de uma economia para que as trocas elas não fossem tão desiguais.
Hoje a gente tem, inclusive, a relação do câmbio, né, com o comércio internacional, que ele procura uma paridade entre as moedas, tá? Nesse período ainda não existia, então, para que pudesse fazer uma transação mais rápida, mais ágil, criou-se, então, aqui o mecanismo de moeda, acabaram construindo aquelas casas de custódio, né, que era mediante aquela acumulação de ouro que ficava em garantia numa casa de custódia, e aí eles liberavam os certificados. Então, por aí foi que começou, então, essa economia monetária, tá? Então, ela cresceu juntamente com o comércio. Houve o crescimento desses estados nacionais, né, estreitos vínculos entre a economia, poder e soberania, houve também acirramento das rivalidades entre países, disputa pela aquisição de colônias. Hoje a gente não tem tanto esse acirramento, né, pela disputa de aquisição de colônias, mas a gente ainda em países hoje que são regiões muito distintas, né, e que pertencem ainda a grandes nações, né, então essas nações conquistaram de alguma forma, muitas vezes é por força, então nesse momento ainda era por força, mas tudo, a questão aqui dos mercantilistas era baseado, então, na riqueza e era baseado no poder, tá, então um país estaria melhor em condição que o outro, em melhores condições do que o outro, quando ele tinha, então, esse acúmulo, né, de riqueza. Predominava o capital comercial, o sistema de trabalho doméstico e, posteriormente, um sistema de manufatura. O capital comercial, ele começa a organizar e influenciar a produção. Então, aqui os mestres de corporações de ofício, eles tornam-se empregadores, tá? Houve também a expropriação de camponeses e artesãos. Então, a gente observa aqui que muitos que tinham a sua própria propriedade, eles acabaram sendo obrigados, né, a sair da sua própria terra para poder ser, então, empregados, muitas vezes, de pessoas que já estavam na cidade. Então, começou a haver essa nova organização econômica nesse período. Bem, aqui vocês devem ter visto, então eu só vou passar um pouco mais breve, que são as doutrinas, né, dos mercantilistas. Então, a gente vai comentar um pouco a respeito disso, e como que os mercantilistas, eles viam a questão da riqueza, como que um país era rico. Então, o primeiro ponto que eu sugiro que vocês escrevam aí no caderno de vocês, como que em cada teoria a riqueza do país ela é vista, tá? Então, isso daí ela vai mudando. Então, hoje mesmo a gente já observa uma mudança conforme vai as teorias, tá? Então, aqui, olha, os mercantilistas, como vocês já devem ter visto, a forma de riqueza para eles é baseada nos metais, né? Por isso foi uma escola conhecida como o metalismo. Então, era baseado no ouro, no acúmulo do ouro e da prata, né? Como uma forma de riqueza. Então, essa era uma ideia bastante inicial. Conforme foi passando o tempo, os mercantilistas acabaram também, logo no final, começando a querer mudar suas ideias, né, a respeito dessa questão da riqueza de um país, tá? Então, aqui, essa riqueza, ela vai mudar em cada teoria. Então, é importante vocês anotarem, para vocês depois fazerem uma comparação para estudar, tá? O nacionalismo e papel do Estado. Como disse para vocês, os mercantilistas, o sentido de riqueza era o metalismo, né, por isso eles eram chamados de bulionista, e também estava concentrado na força, né, então, por isso houve a construção desse Estado nacional, né, e aqui também a questão do poder do Estado. Então, a força de uma nação, ela vai prover a força de um Estado. Então, o poderio militar, econômico, a disputa pelos mercados através das colônias, e ali ele buscava, então, a concentração de poder via um Estado nacional absolutista. Então, era um Estado forte, de governo centralizado, com a finalidade de garantir a regulamentação dos negócios. Então, esse Estado forte que ele coloca aqui, ele era um Estado que é conquistador, mas a base do quê? A base desse poder militar. Então, ele ia em busca de aumentar a sua riqueza. Como a riqueza era nesse acúmulo de ouro e prata, ele explorava, né, as nações
e essas nações se tornariam ali colônias, né? Se tornariam servas realmente desse Estado que fosse maior, baseado apenas na exploração da mão de obra, na exploração, então, em agregar ali um poder militar através daquela agente, né? E também dessa acumulação de metais aqui. Uma outra doutrina era baseada nas importações. Tá? Como a gente viu, o comércio aqui para eles era importante quando ele beneficiava. Então, a ideia era, porque se ele fizesse importação, ele estaria o quê? Pagando, né, com os metais. Então, na realidade, ele era contrário. Então, ele estimulava ainda mais a exportação, né, do que a importação. A importação, ela era entendida como necessária apenas para alguns insumos, né, e sem tarifa quando não era produzido esse insumo, essa matéria-prima domesticamente. Então, nesse caso, era permitida essa importação de matéria-prima, tá? Então, os produtos manufaturados, né, que careciam dessa matéria-prima, ele depois acabava sendo produzido aqui, né, e um dos pontos era que outras nações que necessitavam também de matéria-prima daqui, eles dificultavam, né, também essa exportação, tá? Então, era uma concepção favorável ao empregador e produtor e também não ao consumidor. Então, ele dificultava baseado nisso, tá? Estaria tirando aquilo que era necessário na produção que eles fabricavam aqui. Bem, uma outra doutrina é a colonização, monopólio e uma política colonial, como a gente já comentou ali, né? Então, através do poder, eles faziam diversas colônias, né? E ali eles aumentavam o seu poder através dessas colônias, que dependiam dessas nações maiores, né? E ali eles tinham as concessões legais para a exploração de indústria, de minas, né? Especialmente com destino à exportação, para estimular as invenções e criar novas indústrias. Tá? Então, elas se tornaram colônias de exploração mesmo. E no comércio exterior, somente um indivíduo comerciando em nome de todos, a fim de que este tivesse um poder de barganha, né, tanto na metrópole quanto na colônia, e obtivesse maior excedente no mercado. Tá? Então, as colônias mesmo não tinha negociação, era apenas um que representava todo o poder, né, desse Estado e das suas colônias para poder estar negociando com o comércio. Era um estabelecimento desses monopólios comerciais que só era possível nos locais que configuravam-se colônias, onde era possível proibir mercadores de outras nacionalidades. Então, aqui a gente observa também, eu não coloquei aqui, porque aqui é só uma revisão, tá? Embora é conteúdo nosso, mas é uma revisão. Lá em História do Pensamento Econômico, vocês devem ter observado diversos exemplos, né, de colônias, né, colônias e proibições que havia com relação ao comércio, né, então não era livre, e as colônias mesmo, ela não poderia navegar e levar as suas mercadorias para outros lugares, né, elas estavam sempre subordinadas a uma nação maior, então era bem... uma dependência muito grande, né? Bom, aqui também havia o estabelecimento dos monopólios, né? Como a gente já comentou, dos monopólios comerciais, que só era possível nos locais que configurava a colônia, onde era possível proibir mercadores de outras nacionalidades. Eu acho que isso eu já falei. Tá? Então, associado ao monopólio, os países estabeleceram uma regulamentação acerca das exportações e importações. Muitas vezes, grupos de interesse particular orientavam essa orientação. A gente, lá também em HPE, vocês devem ter visto que o Reino Unido, naquela época, eles influenciavam, inclusive, o tráfego da navegação. Então, diversos países, antes de poder comercializar com outras regiões, eles deveriam exportar o seu produto para o Reino Unido, para dali do Reino Unido ele sair para outras regiões. Tá? Então, era a lei do mais forte sobre o mais fraco, tá? Como sempre até os dias de hoje, né? Que aqui ele coloca. Então, esse monopólio, ele traz benefícios tanto para o governo quanto para a empresa concessionária.
e é o centro da política colonial. Então, esse objetivo principal, ele assegura mercados e mantém também independentes as colônias. Aí aqui era o exemplo que eu comentei com vocês, olha, dos atos de navegação desses ingleses, né, eles, havia então uma proibição, então os bens importados era pela Grã-Bretanha e pelas colônias deviam navegar em navios ingleses ou em navios de país de origem dos bens. Aqui era uma obrigatoriedade que era de transportar realmente em navios ingleses, né, ou seja, era uma restrição que havia aqui. Então, assim, o comércio internacional, ele nunca foi livre. Desde que ele existe, ele sempre teve algum tipo de restrição. Certos produtos coloniais, eles deviam ser vendidos apenas para a Inglaterra, outros precisavam ser remetidos à Inglaterra antes de serem enviados a outros países. E importações estrangeiras para as colônias eram restringidas ou proibidas. Hoje a gente tem também diversas regras, né, com relação a isso, que a gente vai chegar depois nos instrumentos de comércio exterior, que são as cotas, né, que são os subsídios, que mais? São as barreiras, né, tarifárias, as outras barreiras que são não tarifárias. Então, assim, essas restrições ainda elas existem. Claro que elas sempre têm o intuito de proteger a indústria nacional, de proteger o fornecedor nacional, tá? Então, por isso que elas que são impostas, digamos assim. Oposição a pedágios, né, impostos e outras restrições internas sobre o transporte de bens. Os escritores e profissionais liberais, mercantilistas, eles reconheciam que os pedágios e os impostos, eles poderiam estrangular as empresas e elevar o preço das exportações de um país. De fato, isso acaba acontecendo. Então, a gente vai ver depois lá nos instrumentos de política, qual é o efeito de uma tarifa no comércio internacional, quando um país ele é pequeno e quando é um país grande. Tá? Então, assim, esses impostos, ele realmente ele acaba sendo, aumentando o preço do bem. Né? Então, por isso que muitas vezes, lá, quando a gente estiver estudando os instrumentos de política, a gente vai observar que ele se torna um assunto de lobby político. Tá? Então, em que os políticos, eles vão barganhar a sua candidatura baseada nos impostos ou nas tarifas. Tá? E aí tem aquilo que satisfaz, então, a sociedade. Tá? Então, por isso que é importante. Aqui, no caso, os mercantilistas, eles eram contrários a isso, porque ele falava que acabava aumentando o preço e, com isso, ele poderia não dificultar, digamos assim, as atividades, né? Ele acabava estrangulando aqui as empresas, né? Então, realmente aumentava os preços mesmo. Então, é importante apontar que os mercantilistas não eram a favor do livre comércio interno, no sentido de permitir as pessoas se envolverem em qualquer comércio que desejassem. Pelo contrário, preferiam concessões de monopólio e privilégios comerciais exclusivos sempre que pudessem obtê-los. Aqui era o comércio doméstico, também é um outro ponto, que eles eram contrários, eles eram contrários, né, a essa forma de comércio, eles acreditavam mais na base do monopólio. Então, quando houvesse monopólio, eles acreditavam que os ganhos seriam maiores. Né? Então, haviam, essas concessões, elas eram negociadas. Tá? Então, com aqueles que trabalhavam nos estabelecimentos de estados que poderiam conceder essas concessões. E aí vem também aquele lobby, como a gente fala hoje, né, e que eles tinham que, e que eles se submetiam a esses lobbies também, né, ou aos pagamentos para poder conceder essas concessões de monopólios. Um forte controle governamental central era necessário para promover as metas mercantilistas. Então, o governo, ele concedia privilégios de monopólios a empresas envolvidas no comércio exterior e restringia a livre entrada no comércio interno para limitar a concorrência. Tá? Então, assim, o livre comércio aqui não existia, tá? Como não existe até hoje. Tá? Hoje a gente tem uma abertura maior, mas o comércio em si, ele não é livre. A agricultura, a mineração, a indústria eram promovidas com subsídios do governo e protegidas contra as importações de tarifas.
Olha, a gente vai, lá naquele capítulo dos instrumentos, a gente vai estudar que os subsídios, ele também é uma forma, ele é um instrumento, tá? Mas muitas vezes a gente pensa que esse subsídio, ele é muito bom para as indústrias. No entanto, a gente vai observar, quando o Krugman, ele fala sobre esses subsídios, que ele não é bem assim. Tá? Então, ele é um assunto que deve ser mais estudado com mais rigor. Tá? Por quê? Porque esse subsídio, a ideia é que o Estado poderia subsidiar, né, uma certa produção, ou através de concessão de impostos, como acontece hoje, e aí ficar, então, para incentivar a exportação. O problema é que esse subsídio, ele acaba interferindo no preço doméstico, e a sociedade acaba pagando um pouco mais caro por isso. Tá? E a questão das tarifas, elas existem. Hoje a gente já não cobra mais tanto tarifa. Por quê? Porque o país que cobra tarifa, normalmente ele sofre retaliação. Tá? Então, ele acaba sendo tarifado também por outros países. Tá? Então, assim, hoje, no comércio internacional, optam por trabalhar com cotas ou por outras restrições que sejam não tarifárias. Tá? Para quê? Para poder manter uma certa cordialidade entre as nações. Tá? Então, é importante a gente destacar isso, né? E que sempre a importação, ela não é sempre bem vista, ou não é um objetivo principal de uma nação, e sim a exportação, porque é por meio dessa exportação que se adquire, de certa forma, riqueza, né? Então, um governo forte nacional era, portanto, necessário para garantir uma regulamentação nacional e uniforme, tá? Então, por isso que esse governo deveria ser forte, para ele poder garantir essas doutrinas, né, ou mesmo essas metas aqui dos mercantilistas. Sétimo ponto, a importância de uma população numerosa e trabalhosa. Uma população numerosa e laboriosa, ela não só forneceria uma abundância de soldados e marinheiros prontos para lutar, tá? Pela glória e pela riqueza da nação, mas também manteria a alta oferta de mão de obra e salários baixos. Pessoal, aqui a gente tem alguns pontos também a serem ressaltados. A oferta de trabalho, né, que é a oferta de mão de obra, e os salários baixos. Tá? Então, a gente vai observar em algumas teorias como é que esse salário, como que ele é entendido em diversas teorias, assim como a mão de obra. Então, isso vai também se modificando, tá? Então, essa mão de obra, ela pode ser móvel ou não, né? Essa mão de obra, ela pode ser substituída pela tecnologia ou não. Então, dentro de uma mesma nação, pode ter a tecnologia, né, que substitui um determinado setor, e o outro setor, ele é necessária a mão de obra, tá? Então, isso muda de teoria para teoria, tá? Então, um dos pontos que vocês têm que observar, como que era a oferta de mão de obra e como que era a questão dos salários, tá? Então, aqui, olha, eles permitiam, né, que preços menores para exportações e aumentando, portanto, a entrada de ouro ou de prata, né? E dessa forma, eles reduziriam também a ociosidade e promoviam uma maior participação na força de trabalho. Aqui, a gente tem aquilo que eu chamo de absurdo, né? Que a gente vê nos dias de hoje. Naquela época, talvez isso fosse normal, que é realmente essa conquista das colônias, com vista, então, a aumentar mesmo seus soldados, né? Para que pudesse lutar por essa nação. E fazer dessa nação escrava, né? Porque salários muito baixos. Então, a ideia deles era deixar salários baixos mesmo, tá? Porque dessa forma eles conseguiriam aumentar a sua riqueza, né? E aí eles manteriam sempre essa população sendo dependentes, né, de uma nação maior. Então, a ociosidade e a mendicância por parte de pessoas capazes de trabalhar eram tratadas sem perdão. E o roubo era punido também drasticamente. Então, tinha ideias aqui muito severas, né? Mas, talvez, para o momento, era o que existia. Hoje, isso é impossível, né? Apesar da gente observar que ainda existe muito disso. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento?
Acredito que não, professora. Quanto ao mercantilismo, acho que tá tudo certo. Então tá. Espero que depois vocês não esqueçam disso, porque ele é uma revisão, mas é matéria, tá, gente? Então vamos lá. Aqui os mercantilismo, então, aqui é um resumo, tá, da ideia. Esse assunto, como eu disse para vocês, ele não tem no livro do Krugman, tá? Esse resumo, ele tem aqui na Nova Economia Internacional, e se vocês quiserem pegar um pouco mais profundo, vocês podem pegar lá no livro de HPE, tá? Bem, aqui então é um resumo, tá, do mercantilismo, como que era o sistema econômico, né, e quais eram as suas preposições básicas. Então, vamos lá. A ideia de riqueza da sociedade, ela cresce com o aumento de estoque de meios de pagamento, tá, que era baseado nos metais. Dinheiro é uma dádiva da natureza e não um bem produzido pelo Estado. Dinheiro é igual a capital, isto é, um fator de produção. Então, o aumento da produção e comércio doméstico, ele depende, além do estoque dos meios de pagamentos, da unificação econômica e da liberdade do comércio no interior das fronteiras nacionais. E o crescimento do estoque dos meios de pagamentos de um país, ele depende da produção das minas nacionais ou do superávit da balança comercial. Portanto, para um país sem minas, uma política comercial baseada no protecionismo e na promoção de exportação é a única estratégia compatível com o aumento do poder nacional. Tá? Bem, aqui então ele falou sobre a questão da balança comercial, que a gente vai começar a observar também agora nas próximas teorias, né? Pressupõe-se que essa balança comercial ela seja favorável, né? Seja sempre superavitária, tá? Porque uma balança superavitária, ela trazia aqui uma continuidade desse acúmulo de metais, né, desse acúmulo de riqueza para a nação. Tá? Então, era uma economia baseada no protecionismo, então tinha diversas imposições, como as tarifas, né, como as concessões e tudo mais, então ela não permitia que o comércio ele fosse livre, tá? Então, esse era aqui o mercantilismo, a ideia que se tinha do mercantilismo. Bem, nenhuma dúvida, né, gente? Nenhuma, Rafael? Não, professora. Rafael, quem é que passou para vocês História do Pensamento Econômico? O Ricardo. O Ricardo. Muito bem. Foi o ano passado, semestre passado? Não, foi no segundo semestre. Vocês estão no quarto agora, né? Estamos no quinto. No quinto? Tá bem, então. Uhum. Tá, e você lembra dessas teorias todas? Lembro vagamente, mas com a senhora falando, consigo lembrar mais ainda. Ah, tá certo. É porque a gente Uhum. esquece, né, Rafael? Isso é normal, né? Sim, aham. Então, agora a gente vai estudar David Hume. Você já ouviu falar do Hume? Sim, sim. É? Foi um dos primeiros a falar sobre economia internacional. É. Assim, uhum. Pode Fala falar, Rafael. sobre exportação, importação e a moeda. Muito bem. Então, vamos ver lá o que ele vai falar sobre isso aqui. Depois você comenta sobre ele, tá? Depois que a gente falar. Tá. Como vocês não conversam, tem que conversar com vocês, gente, porque é horrível a gente ficar falando sozinha. Aí, em sala de aula, tenho certeza que a gente estaria conversando muito. Tá, vamos lá, então, ver quem que é essa pessoa aqui que o Krugman não colocou. Por que será que o Krugman não colocou esse David Hume aqui? Bom, vamos lá. A gente ouve falar muito pouco a respeito dele, mas por que eu falo? Porque quando a gente estiver estudando lá em Internacional 2, que a gente falar sobre algumas formações, né, no sistema financeiro internacional, a gente vai se lembrar disso daqui, tá? Então, eu sempre falo para o pessoal deixar anotado no caderno, porque eu não vou voltar nessa teoria lá depois do Internacional 2, tá? Então, sempre é importante ele verificar do que se trata.
Ele era um filósofo, né? Então ele foi mais conhecido como filósofo do que como economista, mas ele teve uma grande contribuição para a economia. Ele foi, assim, um dos principais defensores aqui do comércio internacional, né? Que o comércio fosse um comércio livre. Então, a maior contribuição de Hume como economista foi apresentar o que tem sido chamado desde então, daquele momento, né, desse mecanismo de preço-fluxo da moeda. Então, isso, o que que é? É a teoria quantitativa da moeda dos monetaristas. Então, aqui ele traz a ideia que vocês devem estudar lá com Gabriani, tá? É também em teoria monetária. Em um país, os preços variam de acordo com as mudanças na oferta da moeda. Tá? Então, aqui ele é uma reação que ele tem, que ele pensa, né, a respeito dos mercantilistas. Né? Então, lembra que eu falei para vocês que as escolas ou as teorias que nós vamos estudar, elas não são separadas, elas são uma teoria que ela vai complementando a outra. Então, o que uma teoria não abordou direito, a outra vai abordar. Então, eu vou comentando aqui com vocês quais são os pontos que vocês precisam estar estudando. Então, um que eu já falei, que é a questão da riqueza, os recursos, né, como mão de obra, os recursos como insumos, tá? Então, tudo isso é importante, tá certo? Bem, aqui, Hume, então, ele propõe, né, que um superávit comercial continuado não é possível e nem desejável. Olha só que interessante, tem um texto deixa eu ver como que é o nome daquele economista? Eu já vou me lembrar. Tem um economista, nos dias de hoje, muito famoso, que eu esqueci o nome dele, se alguém leu alguma coisa, pode falar o nome dele aí, que ele fala a mesma coisa, né, que ter um superávit comercial continuado, né, sempre, isso pode não ser tão bom, né, Krugman, inclusive, em alguns capítulos, ele fala a respeito disso, porque ele fala que a economia estará sempre financiando um outro país, né, em que sentido? Ou em termos de matéria-prima, né, então ela está vendendo muito para que outras pessoas possam estar produzindo, né, então é uma das visões de que esse superávit comercial, ele não é tão bom assim, tá, quanto se tem, mas ele é um fator que, por exemplo, David Ricardo também vai falar que sobre essa questão do superávit comercial favorável, né, como um dos pressupostos. Aí os mercantilistas tinham isso, porque através dessa saldo comercial superavitário, ele conseguia acumular mais metais, ou seja, aumentando a riqueza. Tá? Então, acreditava que tal transferência levaria não ao crescimento da riqueza de um país, e sim ao crescimento dos preços dos produtos produzidos domesticamente. Tá? Então, aqui ele é contrário porque ele acreditava nisso, que isso não enriquecia um país, tá? Mas sim acabava aumentando, então, os preços. Por quê? Porque, de acordo com o mecanismo fluxo da moeda, ele acreditava que variava conforme a oferta da moeda. Tá? Então, isso acabava refletindo, então, num efeito de inflação domesticamente. Tá? Então, é isso que ele está, primeiramente, contrariando aqui a ideia dos mercantilistas. Então, para Hume, ele dizia o seguinte: o país deficitário, ele perderia metais preciosos. Sim, porque ele tinha que pagar pelos insumos, né? Então, isso reduziria o nível de preço doméstico e aumentava a procura de seus produtos no exterior. Então, ele acabava aumentando o preço. Desse modo, o país superavitário ele tenderia a exportar menos e importar mais, e o país deficitário a exportar mais e importar menos. Então, em ambos os casos, a balança comercial tenderia ao equilíbrio. Então, o ponto central do pensamento de Hume é que fatores reais e não aumento do meio circulante determinava a prosperidade de uma nação. Tá? Então, aquela ideia de riqueza que eu falei para vocês, ele vai mudar. Por que eu falo sobre isso? E já vou falar para vocês anotarem um outro ponto importante, que é a distribuição da renda, tá? Então, esse fator da distribuição da renda é uma pergunta de prova, isso aí vocês podem até anotar, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o comércio internacional, ele não é
uma matéria, digamos assim, né, para resolver problemas internos a uma economia, mas ele promove, de certa forma, uma certa distribuição de renda, tá? Então, como que isso é vista? Algumas dessas teorias vão explicar melhor a distribuição de renda, outras não está claro. Então, vocês terão que estudar e verificar como que essa distribuição da renda ocorre de acordo com essas teorias. Tá? Mas não precisa se preocupar, porque eu vou passar para vocês depois uma lista de atividades, que não vai ser hoje, nem amanhã, e talvez nem essa semana, e que vai estar isso. Então, só estou colocando que é para vocês já, quando for ler a teoria, já estar com esse olhar e querer saber, buscando qual é essa informação, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, a economia internacional, como a gente verifica, ela é uma forma de... Ela não é uma política de distribuição de renda, mas ela permite que se alcance em algum ponto uma certa distribuição, tá? Mas não é uma política para resolver um problema interno a uma economia, tá certo? Então, Hume aqui, ele fala que esses fatores reais e não o aumento do meio circulante determina a prosperidade de uma nação. Tá? Então, o que ele está comentando é isso, é aquilo que realmente existe nessa economia que vai estar determinando o que é importante, não apenas o acúmulo dos metais. Tá? Então, o acúmulo de metais, o ouro, a prata, ele nada mais é do que como é que chama? Do que um produto como qualquer outro. Quem que está falando aqui? Foi depois os fisiocratas. Tá? Então, o mercantilismo primeiro, depois aos fisiocratas, que tinha a base da riqueza, que a riqueza era baseada, então, na terra, né, na produção da terra, e agora vem o Hume, que ele fala a respeito do livre comércio, então. Tranquilo, pessoal? E que tal a tal prosperidade, não acúmulo de metais, era o único fundamento confiável para a segurança de uma nação. Professora, Oi. eu perdi enfim, deixa eu fazer a pergunta que é melhor. O Hume, então, ele era a favor do livre comércio porque o protecionismo, ele meio que evitava o equilíbrio, que seria benéfico para as nações. Não é que ele evitava o equilíbrio. O equilíbrio, ele é importante. O que ele falava, o que Hume fala aqui da balança comercial, ele fala que uma balança comercial sempre superavitária, da maneira... Aqui ele está dando uma resposta ao mercantilista. Tá? O mercantilista, ele falava assim, ele queria sempre uma balança comercial superavitária, porque ele era baseada na acumulação de riqueza, porque ele acreditava nisso. E Hume está dizendo justamente o contrário, que não. Então, uma balança comercial persistentemente superavitária, ela acaba não sendo tão bom, porque ela acaba aumentando os preços, tá? Ou seja, um país, ele deixa de fabricar diversos produtos, né, porque ele acaba exportando ali insumos para outras nações ali acabam produzindo e cobrando preço mais caro, então ele acaba tendo um efeito nos preços, tá? Mas não justamente, ele não está basicamente sendo contrário à questão do protecionismo, mas a forma como era vista a acumulação de riqueza de um país. E que para Hume, daqui para frente, a gente vai observar que esses metais, ou essa riqueza que o mercantilista falava, era basicamente um produto como outro qualquer. E que a riqueza não estava nisso. Tá? Certo. Não sei se eu respondi, Matheus. Respondeu. Mais algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Felipe, a gente vai falar sobre David Ricardo amanhã, tá? Sobre as vantagens comparativas. Mas os metais, aqui como o Hume fala,
ele passa a ser visto como um bem qualquer, como outros produtos, tá? Então, a questão desses metais era porque havia uma grande procura na Europa, né? A gente observa que nesse período, a Espanha, ela era uma grande desbravadora das terras em busca de metais, então havia essa inflação bem alta, era em razão dessa grande procura que existia por esse metal, que vinha justamente das colônias que eram formadas pela Espanha, basicamente era a Espanha, né? Tanto que depois Portugal resolveu também fazer as suas próprias descobertas e acabou vindo para cá também. Mas era por essa grande procura que tinha do ouro, tá? Do ouro, principalmente do ouro, vou falar mais do ouro mesmo, que tinha na Europa. Então, houve uma febre, por isso que havia, então, essa inflação aí bem alta. Professora, será que podia repetir a parte o problema superavitário do que o Hillman falava? Uhum. Só para ver se eu esqueci algum ponto. Tá. Hume aqui, ele falava que uma balança comercial, quando ela tinha, ó, entendam bem, ele não está falando que uma balança comercial superavitária, ela era prejudicial. Ele está falando que constantemente, né, superavitária, ou seja, sendo sempre positiva, ela poderia trazer alguns efeitos. Por quê? Porque ela acabava modificando, aí tem a teoria dele, né, a teoria do fluxo da moeda, que ela acabava o quê? Modificando a oferta da moeda, né? Então, ele acabava interferindo nos preços, tá? Então, era isso que ele falava. Então, aqui, olha, no slide, ó, vocês podem verificar que ele colocava assim, ó, vou voltar aqui. Não, cadê? Ele acreditava que a transferência, né, não levaria não ao crescimento da riqueza, mas sim ao aumento dos preços produzidos domesticamente. Então, ele acabava aumentando os preços desses produtos que eram produzidos domesticamente. O país deficitário, ele perderia metais, tá? Mas isso ele reduziria o preço, então, dos domésticos, né, e aumentava a procura do seu produto no estrangeiro. Aqui, o que ele fala é que, na realidade, domesticamente, ele iria interferir o preço, né? Mas se pegasse dois países que eles comercializavam entre si, as balanças comercial de cada país, ela acabava indo para uma condição de equilíbrio. Mas um país que permanece constantemente com uma balança comercial superavitária, ela acaba refletindo os preços, uma alta de preços no país doméstico. Mais alguém quer conversar? Quer falar mais alguma coisa, gente? Bom, isso aqui eu já comentei, né? Vamos para cá, então. Olha lá. Hume aqui, ele aceita a teoria quantitativa de dinheiro de John Locke, está no livro lá desse pequeno, da Nova Economia Internacional, em que o nível de preço é determinado pela quantidade de dinheiro disponível, dadas as velocidades e quantidade da produção. Tá? Então, aqui é um pressuposto da teoria monetária. Então, ele analisou o mecanismo do equilíbrio internacional que operaria sem intervenção do governo. Então, o laissez-faire, ele poderia prevalecer com resultados felizes. E aqui tem a ideia dele que quando não há uma intervenção, o comércio ocorre de forma melhor, né? Bom, aqui eu falo que esse laissez-faire aqui, ele começa aqui, ele vai por muito tempo, só que isso não acontece, gente. Não acontecia nesse período, ele não vai acontecer, isso aqui é utópico, tá? Então, sempre vai haver uma forma do governo fazer intervenções. Eu até tenho alguns estudos de caso, separei ontem também para alguns outros para vocês, conforme a gente for trabalhando, eu vou passando algumas notícias, né, que falam a respeito dessas restrições que são impostas. A gente muitas vezes não tem ideia como que é o comércio internacional na prática hoje, né? O que se permite, o que não se permite, né? Então, o governo, ele sempre vai estar intervindo na economia. Não, o livre comércio, ele é uma utopia, ele não existe.
tá? Ele não existe. Então, tudo que é comercializado, ele tem, como é que eu posso dizer? Ele está baseado já em acordos que já foram estabelecidos, tá? Um outro ponto aqui também, eu coloquei como sendo teoria do jogo moderna, né, então que também é uma ideia de Hume que é contrária aos mercantilistas, porque os mercantilistas, eles falavam que o comércio internacional, ele era um jogo de soma zero, e Hume, ou seja, um jogo de soma zero seria aquele jogo que não tem muitos ganhos, né, então aqui Hume, ele está dizendo que o comércio é um jogo de soma positiva, em que os pagamentos se somam para obter um número positivo. E aqui a gente começa a ter uma ideia também de que o comércio internacional, ele traz resultados positivos, tá? Então, ou seja, é sempre importante a gente conhecer o comércio, fazer comércio com outros países, né? Como eu disse para vocês na aula passada, o comércio internacional, ele é importante por quê? Por quê, gente? Eu vou chamar alguém que está sem câmera agora. Por quê, Felipe? Por que o comércio internacional ele é importante? A gente viu também na aula passada sobre isso. Vamos, gente. Joselaine, você quer escrever alguma coisa aí? Sim, ele traz benefícios ao país, mas a gente vai observar que nem todos, os mercantilistas falavam que era um jogo de soma zero, nem sempre isso acontece, né? Quando a gente vai na teoria mais evoluída, como a de David Ricardo, a gente vai perceber que o comércio, ele é possível, mesmo que um país ele não seja tão eficiente, né? David Hume, ele tem uma outra ideia, mas um comércio internacional, ele é tão importante, não só pela comercialização dos produtos, mas pela questão o quê? Lembra que eu comentei da parceria, por uma questão de guerra, por uma questão de paz, tá? Então, o comércio, ele é importante por outros fatores que vão além do comércio, tá, gente? Então, não esqueçam disso. Pela troca depois também de tecnologia, pela troca de insumos, né? Nem todos os países, eles têm todos os produtos, né? Então, ele acaba sendo importante por isso também, porque outros produtos são fabricados a partir do momento que se tem, então, os insumos, mas muitas vezes o país não tem aquele insumo. Olha nós agora com a questão da vacina, a gente está esperando insumo de outro país para poder fazer a vacina aqui. Então, eu falo que esse período tem muita coisa do comércio internacional agora. Tem muita coisa, tá? Que a gente pode, todo dia vocês têm uma notícia nova que vocês podem estar trazendo também para comentar. Você quer comentar alguma coisa, Vitor? Eu ia falar dos acordos comerciais também, a parte política também é muito importante, não só do comércio, mas toda a parte política entre os países é importante também. Claro, por isso que a gente estuda depois a política comercial dos países, né, em que a gente observa quais são os interesses políticos, né, e ali a gente vê a participação também do eleitor mediano nessa questão da política comercial de uma economia, tá? Então, essa política, ela acaba trazendo benefício para a sociedade, mas a gente observa também que esses políticos é uma questão eles vão muito pela questão do lobby, né, então alguns setores são mais privilegiados que os outros, né, como por exemplo, nos Estados Unidos, o livro do Krugman traz um exemplo lá que era do açúcar, nos Estados Unidos, que era um setor privilegiado, né, então alguns setores sempre vão ser mais privilegiados, mas sempre trarão benefícios. Bem, Hume não pensava tão assim, não, gente. Ele falava que sim, era um jogo positivo, né, de soma positiva, então aqui é outra ideia contrária ali aos mercantilistas, né,
Então, para ele, os países mais pobres podem concorrer com êxito nas fabricações mais grosseiras e, posteriormente, nas mais elaboradas. As nações mais ricas atraem capital e talento, o que os mais pobres nem sempre podem fazer com êxito. Olha, aqui a gente tem ali, quando a gente começar a estudar mesmo uma teoria mais elaborada, ela vai falar sobre essa questão de atração do capital e vai falar sobre a questão desses talentos, né? Quando a gente chegar no capítulo 7, principalmente, que fala muito sobre uma questão de mão de obra, né? Da oferta de mão de obra móvel entre as nações, porque até então ele não seria permitido antes do capítulo 7. Tá? Então, a gente observa que isso acontece nos dias de hoje. Isso está muito claro nos dias de hoje, uma teoria tão antiga que é claro. Tá? Então, assim, uma parte do capital, ele vem para do capital dessas nações ricas, ele vai para uma nação mais pobre para poder entrar no setor produtivo, né? Só que aí vocês vão observar depois no seminário que a gente vai fazer, que muitas vezes esse capital estrangeiro, ele coloca também pessoas com talento, né? Ou seja, em cargos de direção, em cargos de decisões, ele coloca pessoas de confiança do seu próprio país. Então, e acaba trazendo ali e empregando no país ali onde ele vai estar inserido, que é nessa nação mais pobre. O problema é quando ele sai, né, como a gente tem visto aí a questão da Ford, a questão ali de outra marca também, que parece que também estava saindo aqui do país. Bem, salários, gente, eu já falei para vocês anotarem aí, né, salários, tá? Salário é uma outra informação importante que muda também de acordo com as teorias, tá certo? Então, também é um outro ponto que vocês devem observar. Aqui, os salários de mão de obra, eles dependem da oferta e da demanda pela mão de obra e não dos impostos, tá? A gente vai observar que tem algumas teorias que falam a respeito do salário. O salário, ele pode ser maior ou menor de acordo com o lucro do produtor. Tá? Então, também existe uma relação com esse lucro. Se o produtor ele quer ter um lucro maior, ele deixa um salário mais baixo. Se ele quer aumentar o salário, ele vai ter que lucrar menos. Tá? E não tem muito, assim, não está muito ligado a essa questão do imposto. Tá? Então, ele depende também qual é a quantidade de mão de obra que tem naquele setor, qual é a quantidade de mão de obra que tem em outro setor. Nas teorias que a gente trabalha, a gente vai observar que as economias, têm apenas dois setores, né, são economias fictícias com apenas dois setores. Então, o salário, ele vai ser um fator importante, porque ele é quem vai estar determinando o que vai se produzir, porque essa mão de obra, ela vai ser móvel, ela é imóvel entre os países, mas ela é móvel entre essas duas indústrias dentro de uma mesma nação. Então, a mão de obra, que ela é uma mão de obra limitada, ela vai migrar para um setor na qual paga-se melhor salário. Então, esse salário, ele vai contribuir para dizer o que deve ser produzido ou não, baseado no salário. Por isso que ela é realmente uma variável bastante importante quando a gente fala aqui, tá? Então, quando um imposto ele é aplicado aos produtos que os trabalhadores consomem, a consequência imediata é que essas pessoas consomem menos ou trabalhem mais, e, portanto, o imposto simplesmente não é repassado ao proprietário de terras. Então, quando existe esse imposto, ele fica sempre nas mãos aqui dos trabalhadores. Ou ele trabalha mais para consumir a mesma quantidade, ou ele tem que elaborar uma nova cesta de consumo, ou seja, consumindo menos, né, ou produtos de uma qualidade inferior àquela que ele já estava acostumado. Então, o imposto, ele acaba aumentando ali, ou trazendo um desgaste para o trabalhador. E que desgaste, hein? Bom, então, Hume, então, ele foi o primeiro defensor do livre comércio, tá? Então, a teoria de Hume, então, ela foi baseada no sistema monetário do padrão ouro. Então, os princípios do livre-cambismo, posteriormente, foi desenvolvido por Smith e Ricardo, e combinaram-se com a hipótese, então, do preço-fluxo da moeda para a criação de uma nova ordem econômica internacional. Tá? Então, aqui eu coloquei uma nova ordem econômica com características utópicas. Isso aqui foi eu que coloquei, tá certo, gente?
Não é que ele estava no livro, não, tá? Eu coloco como sendo utópica, porque o livre comércio, ele não existe. Eu não acredito em livre comércio. Assim, eu acredito em comércio internacional, mas o comércio, ele não é inteiramente livre, porque se ele fosse inteiramente livre, não haveria cotas, não haveria todas essas restrições que existem hoje, tá? Então, por isso que eu coloquei como sendo utópica, tá? Além disso, a gente tem economias que ainda são economias fechadas, tá? Apesar de uma economia ser fechada, ela ainda demanda algum tipo de bem que vem de outro país, em menor escala. Tá? Então, o livre comércio, ele não é exatamente tão livre quanto a gente pensa. Tá certo, pessoal? Por enquanto, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bem, vamos lá, então. Agora a gente vai entrar no Adam Smith. Adam Smith, ele é conhecido como sendo o pai do liberalismo, certo? Bem, então vamos lá. Ele vem, então, depois de Hume, né, a questão, ele também vem para contradizer, né, os mercantilistas. Né, então, ele fala sobre a questão central dos mercantilistas, né, então, Smith, ele questiona e responde por ele no livro A Natureza e Sua Causa das Riquezas das Nações. Então, o que a gente está procurando aqui, e eu já falei para vocês, é marcar o que é rico, o que torna uma nação rica em cada teoria. É essa a questão, tá? Então, para a resposta de Smith foi a riqueza das nações, que é resultado do aumento da produtividade do trabalho. Então, ele contraria, mais uma vez, os mercantilistas, que acreditava que a riqueza estava na acumulação dos metais. Tá? Então, Smith acreditava que a riqueza de uma nação, ela era derivada do aumento da produtividade do trabalho. Então, Smith se opõe à riqueza da nação com o mercantilismo, né, que era baseado nos metais. E Smith fala que o ouro, né, ou qualquer outro metal, ele é simplesmente um produto como outro qualquer. Então, um país grande produtor de metais preciosos, ele seria naturalmente um exportador deste produto. E o preço de outros produtos que são cotados em ouro e prata no país com minas seria mais alto no país que era sem minas. Tá? Então, aqui é a ideia de Smith. Então, como o ouro ele é um produto como outro qualquer, o país que ele era naturalmente, né, produtor de metais, né, em razão de ter minas e tudo mais, ele já é um exportador nato desse produto, porque ele já tem. Então, aqui, Smith, ele já está levando a uma ideia de eficiência, tá? Então, o país, ele já é eficiente nesse produto, então, ele pode estar exportando, tá? E aí, o preço dos produtos, né, que são cotados em ouro e prata no país com minas, seria mais alto do que no país que não tem minas, tá? Bom, vamos lá. O que mais ele coloca aqui? Bom, aqui eu também já comentei, né? Então, para Smith, quando ele fala que a riqueza de uma nação é o aumento da produtividade do trabalho, ele está falando sobre a divisão do trabalho. A produtividade, ela ocorre em razão da divisão do trabalho, e essa divisão é o resultado da propensão da natureza humana de trocar, negociar, vender um produto em troca de outro. Tá? Então, aqui, olha, essa divisão do trabalho é um insumo que está sendo trocado aqui. Tá? Então, troca-se a força de trabalho, que é um insumo que também pode ser trocado como qualquer outro, tá? Que ele é trocado por salário, tá? E é limitada pela extensão do mercado. Sim, aqui ainda não existe, aqui, como eu falei para vocês, a mobilidade do trabalho entre as nações. Então, o país, ele tem que produzir, né, com o insumo que tem no país, né? Ou seja, com a terra que se tem, com a força de trabalho que se tem nesse país. O que a gente vai começar a observar, e vai ficar bem claro a partir da teoria de amanhã, que é de Ricardo, é que existe, no pressuposto de Ricardo, que existe dois setores dentro de uma economia. Então, o que vai produzir mais é o setor que oferecer maior salário, porque os trabalhadores irão migrar
e vão trocar a sua força de trabalho por onde ele ganha um maior salário, tá? Então, essa força de trabalho, ela é limitada pela extensão do mercado. Bem, por intermédio do comércio internacional, um país exporta as mercadorias que consegue produzir mais barato que os demais e importa aqueles que produzem mais caro, produzindo dessa forma mais produtos que faz com maior eficiência e consumindo mais produtos do que seria capaz na ausência do comércio internacional. Aqui tem a ideia, então, das vantagens absolutas. Como eu disse para vocês, a escassez, ela está presente no comércio internacional. Ela é a razão do ser da economia, né, a escassez. Então, assim, há nações que não são tão ricas como nós, por exemplo, né, que temos aqui terras abundantes, clima favorável, né, a grandes produções ali de grãos e tudo mais. Não tem. Então, assim, o que elas fazem? Elas acabam investindo em outras, naquilo que ela pode fazer, né? E troca com aquilo que ela não pode. Então, a ideia do comércio internacional é sanar também as necessidades da sociedade, de modo que não falte nada com aquilo que ela não pode produzir. Quando a gente fala, a gente vai observar também mais para frente, que essa importação, ela é a produção indireta do país, porque ele não consegue produzir com eficiência, devido à escassez que existe, ou de mão de obra, ou de insumos, ou de tecnologia, ou de qualquer outro fator, tá? Então, são diversos fatores, como vocês devem ter visto lá em microeconomia, os fatores de produção, e eles é que vão estar determinando aqui, de certa forma, essa eficiência, tá? Então, dois exemplos aqui, o Brasil, que tem tudo, né, nós somos grandes produtores de commodities, né, de produtos, então, agropecuários, produtos primários, e tem o Japão, que é um país pequeno e que ele produz o quê? Tecnologia. Então, cada um, ele produz aquilo que ele faz de melhor, e troca com aquilo que ele não consegue produzir com eficiência. Não que ele não consiga produzir, ele consegue produzir, mas não com a mesma eficiência que ele produz o outro produto, tá? Então, aqui é a ideia da vantagem absoluta. Então, a vantagem absoluta, ela indica que o país deve se especializar naquilo que faz melhor, ou seja, o produto que produz melhor, pois dessa forma ele obtém vantagem absoluta em termos de custo, ou seja, em números de horas de trabalho necessário para a produção de um bem seja menor do que o estrangeiro. Tá? Então, a ideia é, o que eu faço melhor que o estrangeiro? Né? Então, é esse o produto que eu devo produzir mais, e trocar com o estrangeiro aquilo que eu não consigo produzir melhor, tá? Tudo bem, gente? Tudo certo, professor. Tá. Vamos lá. Bem, aqui eu coloquei, então, uma tabelinha que você já deve conhecer de algum lugar, pelo menos lá de introdução à economia. Aqui tem dois países, né? Aqui pressupõe-se que essa economia é uma economia aberta, né? Porque se tem o comércio internacional, porque ela é uma economia aberta. Então, dois países produzem os dois produtos, né? O bem X e o bem Y. E ali tem a produtividade, que é a produção por hora de trabalho. Então, é o quanto que se consegue produzir por hora de trabalho. Tá? E o que seria, quem consegue produzir melhor cada produto? Então, o país A, em X, ele produz né, ele consegue produzir uma unidade monetária, sei lá, uma unidade de produto, né, por o custo de 1 hora, e o Y, ele produz em 2 horas. E o país B, ele é o contrário, ele produz o X em 2 horas e ele produz o Y em 1 hora, tá? E ali ele tem a produtividade. O país A, ele é mais eficiente em produzir o produto X. Isto é, o país A, ele consegue produzir X com menor custo, ou, por outro lado, sua produtividade, ela é maior, tá?
Por isso dizemos que o país A ele tem uma vantagem absoluta em X, então ele deve se especializar na produção de X, e o B, que é mais eficiente em produzir o Y, ele deve produzir Y, e aí eles efetuarem a troca, tá? Então, aqui a gente está falando de uma forma, Smith ele fala de uma forma bastante simples, mas a gente colocar isso nos dias de hoje, a gente vai colocar todo um esforço de produção, tá? Ou seja, o gasto com o mesmo espaço, né, a mesma planta produtiva, um espaço, por exemplo, em que você vai colocar máquinas para produzir 2 produtos, né, e vão ter que dividir o tempo, porque o tempo também é escasso, tem apenas 24 horas, né, a mão de obra, a tecnologia, o recurso financeiro investido. Então, assim, a ideia, desde agora, né, para frente das teorias, é não ter esse esforço todo para produzir 2 produtos. Produza aquilo que você coloca, que você faz de melhor e compre o outro, e troca com o outro produto que você não consegue fazer de melhor. Tá? Exemplo que a gente tem no Brasil hoje. Brasil hoje ele produz muito o quê? Soja. Mas ele tem uma produção insuficiente, por exemplo, de trigo. Então, a gente compra o trigo da Argentina, tá? Claro que o clima da Argentina ele é mais favorável, então ele tem menor custo para poder produzir de soja, os recursos para Caiu aqui para mim, tá tudo certo aí, gente? Professora, travou tudo, a gente não escutou boa parte que a senhora falou agora, China. Não, eu falei que aqui ele faz uma pergunta. Tá travando? Para mim, travou a primeira vez agora, gente. Professora, travou Thiago, um pouquinho agora há pouco na última explicação, mas agora tá normal já. tá, agora voltou? Até onde vocês ouviram? Como é que eu vou saber, gente? Vocês querem que fale tudo de novo? O último tópico é bom falar tudo de novo, porque é Argentina, desde a Argentina, como Que eu estava Felipe falando disse. lá sobre a Argentina, o trigo e a soja. Isso. Tá. Então, o que eu falei foi o seguinte, olha, vou voltar nesse slide anterior aqui. Aqui, então, ele fala que o país, ele deve produzir, né, A deve produzir o X, né, e B deve produzir o Y, né, por quê? Porque é aquilo que ele contém uma produtividade maior, tá? Então, eu dei o exemplo dos dias de hoje, que o Brasil, ele produz soja, mas ele tem uma produção insuficiente de trigo, né? Então, ele importa o trigo da Argentina. O trigo, ele carece de um clima um pouco diferente do nosso, né? Então, a Argentina é mais adequada em termos de terra, em termos de clima, né? Então, eles conseguem produzir melhor. E para o Brasil, não produzir o trigo é mais vantajoso porque ele consegue direcionar todo o recurso para o setor da soja, por exemplo. Tá? Então, ele não desviaria um investimento que iria para a soja. Quando eu falo desviar esse investimento, é um desvio mesmo, tá? Então, aqui ele está direcionando, ele está focando naquilo que ele consegue produzir melhor, tá? Então, a gente já tem um clima, terra mais favorável, a gente tem aqui tecnologia, tá? Então, se ele fosse desviar, ele precisaria ter um ambiente mais climatizado para o trigo, tá? Então, para esse esforço, ele acabava fazendo com que a produção de soja, ela cairia, tá? Então, ela levaria a uma queda. Então, por isso que as teorias, ela já fala justamente isso, que o país ele tem que fazer o que é melhor, e aquilo que ele não consegue fazer melhor, ele produz indiretamente, que é, então, a troca com o outro produto que ele vai importar.
Era isso, gente, que ficou faltando para vocês? Isso, professora. Tá. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu dei esse exemplo da Argentina porque eu acho que é um exemplo mais claro que todo mundo sabe, né? Mas tem vários outros produtos que a gente pode observar também, tá certo? Bem, aí eu falei para vocês, não sei se vocês ouviram, que aqui tem uma pergunta. Conforme a teoria de Smith, podemos dizer que o comércio é benéfico? É benéfico, gente? Do pressuposto de Smith, sim, né? Porque os países vão se especializar no que tem vantagem absoluta e vão comercializar o que não tem vantagem. Não é benéfico, então. Não, ele é benéfico apenas em uma condição. Se o país tiver uma vantagem absoluta em apenas um produto. Ou seja, se o país não conseguir produzir algum produto de forma eficiente, esse comércio não seria benéfico. Tá? Então, essa ideia que você falou, Matheus, ele já é uma ideia de Ricardo, que o comércio, o comércio ele vai ser sempre bom e trazer sempre resultados, mesmo se um país ele não tem aqui essa vantagem. Tá? Então, Smith, ele faz uma teoria, mas ele não consegue trazer aprofundamento, né, quando ele fala sobre isso. Então, a gente vai observar a teoria de Ricardo, ela vem complementar essa teoria, tá, de Smith. Vamos lá. Essa pergunta aqui, olha, é uma pergunta que vai ter para vocês na listagem de vocês. E aí vocês vão ter que me responder, porque eu pergunto, o comércio internacional, ele é benéfico? Aí vocês vão ter que me dizer, na visão de Smith, ou na visão de Ricardo, ou na visão dos mercantilistas, tá? Como que era esse benéfico, tá certo? Então, eu sempre vou falando para vocês nas aulas aquilo que eu vou estar pedindo em atividades ou em prova e tudo mais, e aí quem vai anotando as aulas vai sempre bem nas provas. Quem não anota, não vai bem. E quem anotou, vende as informações, ganha um dinheirinho. Vamos lá. Bem, para Smith, a resposta é a seguinte: ele, partindo do pressuposto das vantagens absolutas e considerando duas situações, uma situação em uma economia fechada e uma outra numa economia, numa situação de uma economia livre. Aqui ele traz, primeiro, uma ideia, né, de uma economia quando ela é fechada e que ela tem que produzir dois produtos. E ela traz também a produtividade, né, que é o que ele está trabalhando aqui agora, é a produtividade. Uma economia em que há o livre comércio. Às vezes ela pode demores, tá? Então, assim, a gente tem uma gama de produtos diversificada, a gente tem produtos com outras qualidades, Professora, tá? Oi. tem como você voltar um pouquinho? Travou de novo. Travou de novo? Oh, meu Deus. Vocês vão me falando. Tá, onde é que eu parei agora? Você pode me falar? Tá Acho que aparecendo os quando você estava slides para explicando a vocês? economia fechada. Tá Tá aparecendo? aparecendo o slide. Tá. Para mim é que mudou tudo. Tá, então aqui, olha, a ideia dessa economia fechada é justamente o seguinte: é vantagem ou não? Então, aqui ele está falando sobre a questão de dois países, dois bens, né? Então, e a produtividade. É melhor que haja esse comércio, né? Uma economia fechada, nós temos poucas hoje, na atualidade, e ela teria que produzir dois produtos com recursos limitados. Lembra que eu comentei com você sobre a oferta de mão de obra?
Tá. Eu não sei, Tiago, se você está falando isso para mim, mas eu também não entendo nada de internet. Mas vai dar certo. Vou abrir aqui, porque eu estou com a minha porta fechada, de repente é o sinal meu que está falhando aqui. Vamos lá. Mas é bom, o Tiago, sempre é bom saber quem é que sabe de internet, porque eu sempre procuro fazer algumas coisas e eu não sei. Então, aí eu procuro alguém que entende, viu, Tiago? Vira e mexe, vou te mandar uma perguntinha aí da internet. Da internet não, né? Software, alguma coisa. Pois é. Vamos lá, gente. É. Que bom que vocês entendem. Quando um não sabe, já procura o outro. Tá, vamos lá então, gente. Ah, o Eduardo fez computação? Tá, joia, gente. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, olha, fazer comércio é sempre bom, tá? Então, a gente consegue observar aqui, olha, que ele consegue produzir tudo o que ele tem de recurso disponível numa economia fechada na produção de um bem, tá? Então, aqui ele é sempre melhor ter, tá? E, claro, o comércio internacional, ele é bom porque nem sempre a gente troca só produtos, como eu disse para vocês. A gente troca tecnologia, a gente troca técnica, troca know-how. Então, ele é importante por isso também. Tá certo? Bem, então, conforme o exemplo que eu passei numa economia fechada, em que os ganhos de horas de trabalho em livre comércio, eles beneficiam os países que possuem eficiência, ou seja, aqueles com capacidade para produzir um produto com custo menor. Isso mostra claramente a ideia central de Smith sobre os ganhos baseados na exportação, ou seja, o livre comércio. Então, ele era um grande defensor do livre comércio. Então, de acordo com a teoria das vantagens absolutas, o comércio, aqui, Matheus, o comércio só seria possível se um país fosse eficiente em pelo menos um bem. Tá? Então, portanto, não haveria comércio se o país possuísse ineficiência em ambos os bens. Tá? Então, aqui, olha, esse ponto de troca com países ineficientes apresenta uma falha na teoria das vantagens absolutas. Tá? Então, aqui, ele tem essa diferença de David Ricardo, porque David Ricardo fala que ele tem uma outra ideia de que o país, mesmo que ele seja um país ineficiente, ainda assim ele seria possível fazer comércio com esse país. E aí eu pergunto para vocês, se não fosse dessa forma, como que economias menos avançadas poderiam comercializar com países bem maiores? Né? Então, assim, a gente observa que sim, que é importante para esses países. Tá? E a gente vai observar também lá no decorrer do conteúdo da internacional, que os países menores, eles são países também dependentes desse capital, tá? De nações industrializadas. Então, isso faz com que a nação se movimente economicamente, tá certo? Então, aqui, olha, para Smith, ele tem uma limitação, então, nas vantagens aqui absolutas, tá? Para que haja um comércio somente se ele for eficiente em pelo menos um bem, tido como falha. Essa questão de falha, eu procuro colocar basicamente em todas as teorias, tá? Por quê? Porque essa falha, ela sempre deve ser respondida com a teoria seguinte, tá certo? Então, pessoal, quando vocês estiverem lendo, vocês procuram verificar também qual é a falha ou a ideia que não foi respondida na teoria que vocês estão estudando.
Bem, para Smith, o comércio internacional ele seria possível somente quando o tempo necessário para produzir pelo menos um produto fosse inferior àquela do exterior. Ou seja, uma capacidade de produzir um bem com menos insumos. Né? Então, a gente já viu, se você não é capaz de produzir com menos insumo nada do que o estrangeiro, para Smith você não deveria ter participado do comércio internacional, tá? Porque você não é eficiente. Então, pode-se observar que o pensamento de Smith, ele é complexo e destaca que quando houver um produto de qualquer setor da indústria que exceda a demanda interna de um país, o excedente deve ser trocado no exterior por algum produto que não tenha produção doméstica. Então, o comércio internacional aqui, ele é baseado naquilo que sobra, né? Ou seja, do seu excedente. Então, primeiro, abastece a população e depois o que sobrou leva para o estrangeiro. Smith também argumenta que o excedente do produto importado, pago com excedente doméstico, pode ser trocado mais uma vez por um produto demandado domesticamente. Tá? Então, aqui ele fala, né, que esse excedente de exportação... Aqui vem a ideia do equilíbrio lá da balança comercial. Tá? Então, assim, o excedente doméstico, ele paga o excedente importado, né? E mesmo assim, esse excedente que foi importado, ele ainda pode ser trocado com outros países domesticamente. Tá? E a ideia do que eu compro para depois também exportar, né? Com outros países que tenham aquele produto que é necessário. Tá? Então, dessa forma é aqui a ideia de Smith. E Smith também afirma que os metais preciosos, né, são um produto como qualquer outro, que a gente já viu. Então, para ele, um país grande produtor de metais preciosos seria naturalmente o exportador deste produto, porque o preço dos outros produtos cotados em ouro ou prata no país com minas seria sempre alto no país. Isso aqui, não, isso aqui, acho que, eu vou até tirar isso aqui, já foi. Isso aqui é de Smith. De Smith não, da teoria anterior. Tá? Bom, Smith, então, ele recomendava que a liberalização do comércio exterior, da qual ele era um grande defensor, tá? Então, ele acreditava nesse comércio, como disse, ele era o pai do liberalismo, ele defendia o comércio, tá? Mas dada, então, a condição do comércio que ele coloca ali. Então, a contribuição de Smith para a teoria do comércio é de grande importância, não apenas em decorrência, né, de sua argumentação para os ganhos do comércio, um aspecto que depois ele vai ser tratado por Ricardo, mas por relacionar o comércio exterior à acumulação de capital, tá, em uma linguagem moderna, ao desenvolvimento econômico. Olha só, uma outra pergunta aqui, tá? O comércio internacional, ele promove o desenvolvimento econômico? Tá? Bom, de acordo com a ideia de Smith aqui, olha, ele promove o desenvolvimento econômico. Tá? Então, o que é o desenvolvimento? Né? O desenvolvimento aqui, ele acaba melhorando a qualidade de vida. Tá? Então, a gente vai ver depois, lá no capítulo 7, que há uma discussão que a gente observa, inclusive nos dias atuais, com relação à oferta de mão de obra de um país para o outro, né? Quando há uma mobilidade de trabalho, então esse insumo vai fazer com que ele vá em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, o comércio internacional, ele permite ou não esse desenvolvimento, ou seja, essa melhor qualidade de vida aqui para a sociedade. Tá? Então, essas aqui foram as ideias aqui de Smith sobre o comércio internacional, tá? E aqui foi o nosso conteúdo de hoje. Agora eu quero saber dos comentários, né, das dúvidas. Como é que está? Tudo perfeito, gente. Professora, então, só para refrescar aqui na cabeça, o Smith, o problema da argumentação dele quanto ao comércio internacional é que se um país não tem uma vantagem absoluta em algum setor, ele não tem capacidade de comercializar. De Smith, sim. Uhum. Tá, mas veja que ele é entendido aqui como uma falha, né, na sua teoria, que depois ela vai ser melhorada. Então, para ele, um país ele teria que ser bom em algum produto. Se ele não é bom em um produto, talvez não fosse vantagem ele entrar para o comércio internacional.
Sim. Na tabela, tem como você voltar umas 2 tabelas atrás, para eu fazer mais uma dúvida? Sim. Essa? É a próxima. Pessoal, esse slide eu vou colocar no Ava, tá? Fiquem tranquilos. Pode falar. Eu ia perguntar aqui sobre essa divisão, né, que a gente está trabalhando aqui no gasto com hora em Trabalho. economia fechada e economia aberta, né? Uhum. Então, tipo, aqui a gente tem a produção do bem X e do bem Y na economia fechada e ela consome horas que dão um total de produção, né? E aqui, acho que agora eu entendi, que é a questão de hora e não de produção em si, né? Exatamente, é a questão de produtividade em termos de horas de trabalho. Então, Então, tipo, quanto menos, melhor. quanto menos, melhor. Certo, Exatamente. Então, obrigado. aqui, olha, o país A, ele demanda 3 horas para produzir os 2 produtos. Enquanto por uma economia aberta, né, ele demanda 2 horas. Por quê? Porque ele vai produzir melhor o produto X, né, e vai o quê? Importar o produto Y, que é aquele que ele não produz melhor. Então, aqui, ele gasta menos insumo produzindo para poder produzir. Perfeito. O Felipe Ribeiro aqui, professor, perguntou no chat se para o Hilme o comércio também era benéfico no sentido de trazer desenvolvimento econômico. Olha, Hume, tem muito pouco que a gente conhece sobre Hume, ele não comenta muito sobre desenvolvimento, né, a gente observa ali. Se a gente verificar aqui, olha, o comércio, vamos voltar lá para o Hume, aqui, ó. Tá? Aqui ele está defendendo mais uma questão de... ele está trazendo mais uma ideia contrária, né, aos mercantilistas, e ele está sendo bastante a favor do comércio. Ele não fala sobre uma questão do bem-estar propriamente dito, mas vamos ver lá o que ele fala. Que os países mais pobres podem concorrer com êxito nas fabricações mais grosseiras e posteriormente nas mais elaboradas. Tá? Então, quando ele fala que essas nações mais pobres, elas podem concorrer a essas fabricações e que isso pode levar a uma melhoria, então ele está pressupondo já uma participação mais ativa, e isso faz com que traz ali um desenvolvimento. Por quê? Porque ele insere no mercado, então, esses países mais pobres, ele permite isso. Mesmo considerando as diferenças que existem entre um país pobre e uma nação mais rica, tá? Então, eu acho que é nesse sentido que ele coloca. Então, isso faz com que elas tenham ganhos também, mas ele não é tão detalhista quanto o Smith nessa parte, tá? Não sei se ficou claro ou não, Felipe. Ele disse que ficou claro, professor. Então, porque diversas teorias, eles não vão falar de uma forma tão clara a respeito de alguns pontos, né, como a riqueza, por exemplo, como a questão da distribuição de renda, né. Então, por enquanto, Smith também não falou sobre essa distribuição de renda, Hume também não falou, ele falou a favor de uma participação no comércio. Então, como isso traz rendimentos positivos, como ele colocou ali, então esse rendimento vai trazer uma melhora no desenvolvimento, tá? Mais alguma pergunta, gente? Professora, Sim. hoje em dia o superávit afeta nos preços? Tem muita influência ou não? O superávit, olha, ali, naquele período, ele falava que influenciava porque ele mudava a oferta monetária, né? Hoje, a nossa oferta monetária, hoje a gente tem a figura do câmbio, né? Que é mediante aí essa balança comercial. Então, assim, ele vai afetar os preços? A gente tem uma influência dos preços quando a gente fala que é uma importação, uma inflação importada, quando a gente compra produtos que são bem mais caros, né, e acaba influenciando os preços domésticos, né. Então, isso pode acontecer, mas não porque a balança comercial ela está sendo superavitária.
O que a gente tem, e o que a teoria ela sempre vai nos dizer, é que se ela é constantemente superavitária, significa que você está financiando a produção de outro país, ao invés de financiar as nossas. Então, esse financiamento, ele acaba prejudicando a economia nacional, mas em termos também de produção. Então, isso pode levar a alguma influência sobre o preço, mas não é tão forte quanto era nesse período, em que tinha uma economia mais, como é que pode dizer, mais arcaica, né, mais simples, uma economia mais simples. Hoje a gente tem vários fatores que acabam influenciando e não só um. Eu estou tentando lembrar um nome para vocês de um economista famoso, o Bresser Pereira. O Bresser Pereira, ele tem um artigo que vocês podem procurar, em que ele trata justamente dessa questão da balança comercial ser sempre superavitária, que ele falava que isso não era sempre bom para o país. Tá? Então, eu não sei se eu tenho ainda esse artigo ou não. Se eu tiver, eu coloco ali para vocês lerem, tá? Ou se alguém achar primeiro esse artigo, pode me enviar que eu coloco ali também, tá? Não sei, Rafael, se ficou compreensível ou não. É difícil dar uma pergunta exata. Ficou sim, professora. Porque depende de muitos Obrigado. fatores, tá? Por nada, depende de muitos fatores. E a economia, ou mesmo o comércio, ele vai mudando, né? Então, é complicado a gente falar só sobre um. Algum ponto mais, pessoal? Acredito que não, professora. Tudo certo? Tudo certo, o Bruno aqui falou que tá tudo certo. Tudo certo, Bruna? Deixa eu só tirar uma... eu acho assim, essas teorias, elas realmente não são difíceis, né, para a gente poder compreender. Tem que prestar bastante atenção naquilo que eu comentei com vocês mesmo a respeito das falhas, né, das falhas, desses insumos que vão mudando de um para o outro. Uhum. Então, isso tudo Que tem que... numa resposta, por exemplo, sobre o comércio ser benéfico, como a senhora mencionou, aí ia ser importante a gente citar, tipo, cada escola e o que eles pensam e tal. Então, aí seria... Tem que citar, sabe por quê? Porque senão o que é bom para um não é para o outro, e eu acho que é isso que difere bastante aqui no comércio internacional. Então, a gente vai ver depois amanhã que ele já muda, então ele ainda é uma resposta ainda aos mercantilistas. A escola clássica, ela é uma resposta aos mercantilistas, né? Mas aí você observa que mesmo entre eles há algumas discordâncias em relação à questão de riqueza da nação, há uma diferença. Ricardo, por exemplo, o foco dele foi mais relacionado a uma questão de distribuição de terra, né, como vocês viram lá em HPE, mas aqui internacional a gente não vê muito essa questão de distribuição de terras. A gente vê a produção de 2 produtos em 2 países e todos os pressupostos. Depois a gente tem outras teorias, então cada uma vai evoluindo. Tá? Então, a distribuição da renda mesmo, o Ricardo também não fala, a gente começa a ver a partir do 3º ou 4º capítulo do livro do Krugman. Mas a gente tem sempre que tirar o que leva a uma ideia de distribuição da renda, tá? Então, isso é importante. Tá? Mas não tem resposta pronta, às vezes, para muito deles, não. Tá? Uhum. A aula de amanhã vai ser gravada, professor, ou vai ser ao vivo? Não, vai ser gravada. Tá? Beleza. Então, aí só que eu peço, gente, que vocês assistam. Tá? Então, a aula de amanhã é uma aula importante, daí na semana que vem eu vou entrar na economia de apenas um fator de produção, tá? Mas para saber o fator de produção, você tem que passar por essa. Então, assim, é tranquilo a economia internacional, mas uma teoria depende da outra. Então, se vocês não estudarem e pularem uma teoria, a outra vai ficar falha para vocês. Tá? Professora,
Sim, Então, tanto a aula de amanhã quanto a aula da semana que vem, de segunda-feira, vai ser baseada no capítulo 2 do Krugman. não. A aula de amanhã é capítulo 2. A aula da segunda-feira que vem é o capítulo 3. Então não é modelo ricardiano de coisa. Não, é o modelo de um fator. O que eu quero dizer é que, para você compreender melhor esse modelo de um fator, você tem que conhecer a teoria que vem antes. Por quê? Porque ela vai complementar a teoria que veio antes. Então, se você não sabe qual é a teoria, você não consegue complementar. Perfeito. Obrigado, Tá? professor. Então, como se fosse sempre uma continuação. Alguém mais, gente? Alguma pergunta a mais? Não? Se vocês não têm nenhuma pergunta, da minha parte, vocês estão dispensados, gente. Ok, professora. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado Obrigada a pela você. professora. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau, senhora, obrigado. a próxima aula. Tchau, gente. Obrigada a vocês pela presença.